Nem tudo na vida pode ser explicado, e desde o início da internet, vários vídeos misteriosos começaram a circular, como esse em que o espírito troca de corpo, ou mesmo um no qual um homem sem cabeça é visto andando. Conheça os vídeos que tentaram apagar da internet. Desde 1872, todos os anos, uma série de homens extremamente importantes e influentes dos Estados Unidos se reúnem para um ritual que chama muita atenção e se tornou o motivo para a criação de diversas teorias, principalmente pelas estátuas bizarras que existem por lá. Os representantes do grupo Bohemian Grove afirmam na mídia que esse grupo inclui os presidentes dos Estados Unidos, músicos, barões do petróleo, políticos influentes e pessoas de muito poder. Eles se reúnem apenas com o intuito de acampar e participar de atividades como concertos, peças de teatro e palestras, o que parece bem estranho. Entretanto, imagens gravadas nos anos 2000 mostram algo completamente diferente disso, um ritual que ficou conhecido como Cremation of Care, onde os participantes desse seleto grupo se vestem com togas e capuzes, seguram tochas e queimam a gravura de uma pessoa diante de uma estátua de coruja bem bizarra, com mais de 12 metros de altura. Nas imagens, podemos ver esses homens sendo chamados de tolos pela essa tal coruja, e logo em seguida podemos vê-la sendo saudada por eles, que buscam conselhos e respostas dela. Segundo os teóricos, esse seria um ritual Illuminati, sendo do grupo de pessoas que querem dominar o mundo. Muito bizarro. O que aconteceu na cidade de Yorkville, em Washington, certamente vai fazer você começar a pensar sobre algumas teorias que vêm sendo criadas ao longo dos anos. Até hoje, o fato que ocorreu em agosto de 1994 permanece sem muitas respostas por parte das autoridades. Uma estranha nuvem cobriu as casas da cidade e a população relatou que era como se pedras de gelo estivessem caindo. No entanto, quando pegaram esses supostos granizos, perceberam que na verdade não eram sólidos, mas tinham uma textura semelhante a uma gelatina transparente. O assunto começou a ganhar ainda mais mídia quando diversas pessoas precisaram comparecer ao hospital da cidade. Após essa chuva, todas elas apresentaram os mesmos sintomas, sem uma resposta clara sobre a razão dessa enfermidade não identificada. Alguns dias depois, outra tempestade de gelatina tomou a cidade e uma nova onda de doentes surgiu nos hospitais. Com isso, alguns pesquisadores começaram a tentar descobrir se existia alguma ligação entre a chuva e a doença. Dentre as coisas que eles conseguiram descobrir, a informação divulgada é que a tal chuva atingiu apenas um seleto grupo de pessoas, o que fez com que muitos habitantes acreditassem que aquilo podia ser um tipo de experimento do governo. Infelizmente, as autoridades não divulgaram maiores informações sobre esse acontecimento, e tudo que sobrou foram uma série de suposições sobre o que pode ter acontecido ali, e o sentimento de que tudo foi muito estranho. O cruzamento genético é o que vem sendo estudado por diversos pesquisadores. No entanto, o que esse homem tentou fazer jamais havia sido visto. No ano de 2015, um russo que não teve seu nome divulgado começou a publicar vídeos em seu canal no YouTube, onde mostra sua experiência tentando criar um homúnculo, ou seja, um mini ser humano, fecundando um ovo de galinha com seu próprio material genético. Nas imagens divulgadas por ele, podemos ver todo o processo realizado no experimento, desde a tal da fecundação até o ovo ser coberto por um gorro e um recipiente plástico, onde ficou por algumas semanas. Em suas primeiras tentativas, nada ocorreu. Entretanto, ele seguiu tentando até que na quinta vez, algo sólido saiu do ovo, acompanhado de um estranho líquido amarelo. Inicialmente, aquilo permaneceu imóvel, até que ele narra ter visto um buraco, como se fosse a boca e o globo ocular. Logo em seguida, a criatura se move, como se tentasse se levantar.
Ele se assusta, larga aquilo na mesa e rapidamente o esmaga com o livro. Será que depois de tantas tentativas ele realmente conseguiu gerar uma nova vida em seu experimento? O que você acha? Esse vídeo, divulgado por um canal no YouTube, certamente vai contra tudo que o governo quer que você saiba, pois ele mostra como é realmente possível tornar objetos invisíveis e como isso pode ser mais fácil do que parece. Em um primeiro momento, o youtuber mergulha um tubo de ensaio em um copo com água normal e nada acontece. Logo em seguida, ele troca a água por óleo vegetal e prova que certos líquidos têm o poder de curvar a luz ao redor e fazer com que algo visível desapareça bem na nossa frente. Como esse tubo, que ora pode ser visto, e em alguns movimentos depois, some completamente dentro do copo. O princípio utilizado é o mesmo que os governos poderiam estar usando para desenvolver uma espécie de camuflagem para pessoas e aeronaves, se já não existe, né? Usando a distorção da luz que alguns líquidos podem proporcionar. Para provar que sua teoria é realmente verdadeira, o youtuber retira o tubo que estava invisível dentro do copo e logo em seguida retira outro tubo que havia sido colocado lá dentro antes de todo o experimento ser feito, e isso permaneceu ali sem que ninguém percebesse. Conhecimento secreto ou um truque? Você decide. A data de 26 de novembro de 1977, sem dúvidas, marcou a vida de todos os ingleses que estavam assistindo ao jornal apresentado por Andrew Gardner, que foi interrompido subitamente para que uma mensagem nada comum fosse transmitida. This is the voice of Kumar, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. Quando ela iniciou, a tela da TV começou a chiar e uma voz distorcida apareceu, se identificando como Vrillon, um representante do Comando Galáctico Ashtar. Segundo a própria voz, eles seriam extraterrestres em busca de paz e sabedoria, além de terem o intuito de trazer um aviso sobre o destino da raça humana. No decorrer da mensagem, Vrillon ainda afirmou que todas as armas terrestres usadas para o mal deveriam ser removidas e que o tempo de conflito já acabou. Ainda segundo o mesmo, essa era a hora para avançarmos para estágios mais altos da nossa evolução. O representante do tal do Comando Galáctico ainda afirmou que todos estão preocupados com o caminho dos humanos em direção à luz e fariam o melhor para poder ajudar nessa tarefa. Depois dessa fala, a transmissão voltou ao normal e muitos telespectadores começaram a relatar ter ouvido exatamente a mesma coisa. No entanto, não sabemos se essa realmente foi uma mensagem enviada por algum ser de outro planeta ou apenas uma brincadeira de mau gosto. Mesmo sem saber do que se trata, esse vídeo causa uma sensação ruim. Estou certo? Ele surgiu na internet, porém a verdadeira identidade do criador do vídeo é desconhecida. A gravação ficou famosa em meados de 2010 e rapidamente fez sucesso por conta de um fato inexplicável. Muitas pessoas que assistiram a manequim cantando e ficando em várias posições estranhas acabaram passando mal. Algumas delas tiveram até convulsões. Uma possível explicação seria as cores fortes da tela em alguns trechos. Claro que após isso, o vídeo acabou sendo deletado da plataforma pelo próprio YouTube, porém hoje em dia é bem fácil de achar em outros canais que uparam novamente. Ao redor de tanto mistério surgiram algumas informações. O manequim na verdade seria uma robô chamada Tara e as roupas que usava
eram de vítimas de um serial killer. Inclusive, esse maluco que fez a tara postou o vídeo na internet para mostrar a loucura que é dentro da sua cabeça. Ele, inclusive, já teria criado outros robôs mais avançados. Claro que não sabemos se é verdade, mas uma coisa é certa: o diacho desse vídeo dá calafrios. Alguns turistas estavam passeando pela capital da Ucrânia quando perceberam uma estranha movimentação na parte de baixo de uma ponte e por isso começaram a gravar as imagens que você está vendo. Em um primeiro momento, o que parece ser uma pessoa se agarrando e andando pela parte inferior dessa construção é visível, mas nenhum ser humano conseguiria se manter por tanto tempo dessa forma, né? De cabeça para baixo, em uma altura tão grande. Nenhuma explicação foi dada pelas autoridades do local sobre o que seria isso, se era um animal ou algo do tipo. A única coisa que sabemos é que, minutos depois das imagens serem gravadas, carros do exército foram vistos dirigindo até esse local. O que será que está acontecendo na Ucrânia? Será que os monstros radioativos de Chernobyl realmente existem por lá? Talvez nunca saberemos. Muitas pessoas possuem medo de se aproximar de um cemitério sozinhas, pois acham que algo sobrenatural pode ocorrer. Muita gente que passava por um determinado local testemunhou a presença de algo que parecia muito com a morte. Veja que realmente tem um fantasma flutuando com um manto preto ao lado do cemitério. O caso chamou tanta atenção que se tornou notícia em vários canais de televisão da região, que tentaram entender o que estava acontecendo e questionaram o público. Alguns acreditavam que aquilo pudesse ser a própria morte, enquanto outros achavam que tudo não passou de uma pegadinha. E você, o que acha que pode ter acontecido aqui? Será que realmente era o ceifador? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Em países da América do Norte, é muito normal conviver com a existência de neve ao longo do rigoroso inverno. Entretanto, um homem percebeu que algo estava esquisito na neve que estava caindo em um determinado dia. Ao levar um pouco dessa neve para fora da sua casa, ele tentou derretê-la com isqueiro, mas a chama não conseguiu fazer com que ela se tornasse líquida. Como assim, velho? Depois, o homem foi até a rua, pegou mais um punhado e tentou derretê-la no fogão da sua casa. Novamente, a neve se manteve intacta, o que fez com que ele pensasse que ela poderia ser feita de alguma substância artificial criada para não derreter. Algumas pessoas acreditam nessa ideia e especulam que isso pode ser algum tipo de experimento governamental para controlar o clima. O que você acha dessa possibilidade maluca? Ao invés de dormir como sua mãe havia mandado, a pequena Amélia resolveu brincar um pouco mais na sua cama, quando começou a cantarolar uma música infantil. Hey, can you play with me? Sure, I'll play with you. Go ahead, you'll play me. Yeah. Bling, 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 bling. Porém, estranhamente, um brinquedo embaixo da cama começa a tocar a mesma canção. Bling, bling, bling. Como era muito curiosa, ela resolveu olhar embaixo da cama, porém esse momento foi um dos mais aterrorizantes da sua vida. Rapidamente, sua mãe aparece no quarto para ajudá-la. É nesse momento que a câmera começa a falhar sem nenhuma explicação. O que diacho puxou a menina? 2 dias depois de postar o vídeo em sua página no TikTok, os seguidores da mãe pediram para ela ver o que tinha debaixo da cama. Segundo a mesma, fazia 2 dias que ninguém entrava naquele quarto com medo. Quando a mulher finalmente toma coragem para olhar, registra uma atividade paranormal frente a frente.
Uma boneca super realista mexe a cabeça rapidamente e você percebeu? Desesperada, a coitada sai correndo e tranca a porta. Será que esse brinquedo está possuído por algo do mal e foi esse espírito maligno que arrastou a sua filha? Será que os anjos da guarda realmente existem? Um ser divino que está ali para cuidar e ajudar as pessoas nos momentos difíceis? Se eles existem, eu não sei, mas o vídeo que você verá agora nos faz pensar fortemente nessa possibilidade. Um lojista de Andaman, na Turquia, teve sua vida salva depois que um estranho tocou no seu ombro e o alertou do que aconteceria logo em seguida. Não sabemos como, mas este homem estava caminhando e mesmo sem sequer olhar para trás, conseguiu avisar o comerciante que uma tampa de um caminhão estava vindo na sua direção. A peça de metal super pesada foi arremessada e ele conseguiu se afastar a tempo, evitando qualquer tipo de lesão que poderia ter acontecido e ficando são e salvo. Seria esse homem de preto um anjo da guarda que estava ali para salvá-lo? Parece que ele conseguiu prever o que iria acontecer, ou tudo não passa de uma grande coincidência? Você é quem decide. Um garoto gostava de filmar os animais que apareciam no bosque nos fundos da sua casa para postar no seu canal do YouTube. Certa vez ele estava com sua câmera quando ouviu barulhos estranhos que pareciam grunhidos. Rapidamente o garoto foi ver o que era, quando se deparou com alguém muito bizarro. Uma pessoa com um capacete de cabeça de bebê brincava no balanço. Curioso, o jovem corajoso se aproximou para perguntar quem ele era, quando o cara estranho da carreta furacão do capiroto começa a correr atrás dele, sem dizer uma palavra. Corre! É o diabo! Por sorte, o cardio estava em dia e o jovem conseguiu fugir, se escondendo dentro de casa. Muito assustado, ele contou o que viu e mostrou o vídeo para o seu pai, que era policial. Rapidamente, uma equipe fez uma busca por toda a floresta, mas não acharam nenhuma pista do esquisitão, que recebeu o apelido de Babyface. O que esse maluco queria com o rapaz? Por que estava vestido dessa maneira? Algo me diz que era para atrair crianças para lhes fazer mal. Mas que parada sinistra, né? Esta banda estava se apresentando na Rússia em um show para a elite do país, até que algo fora do normal aconteceu. Em seus relatos, eles afirmaram que era uma apresentação normal, até que as luzes do local se apagaram e a banda percebeu que os olhos de grande parte da plateia estavam brilhando. Foi muito assustador, disse o integrante da banda, que saiu o mais rápido possível do local do show, horrorizado com o que tinha visto. Várias testemunhas presentes no local afirmaram terem observado a mesma coisa. Inclusive, as gravações flagraram esses ricaços com seus olhos brilhando ali no escuro. Isso fez com que diversas teorias fossem criadas. Algumas delas dizem que a elite russa seria formada em grande parte por alienígenas ou reptilianos. Outras afirmam que esse grupo seria formado por vampiros. Mas depois de muitas discussões, uma teoria começou a predominar e a se destacar. Ela é tão bizarra e aterrorizante quanto as outras, falando que essas pessoas poderosas estariam realizando experimentos biológicos para se manterem jovens para sempre. Outra garota relatou o que viu e disse que não conseguia entender nada, mas que foi horrível. Família, brincadeiras e um balão cheio de doces. Esta seria apenas mais uma festa normal se não fosse por algo muito assustador. Uma mulher estava batendo em uma pinhata para que os doces caíssem, algo típico em seu país e que acontece em todas as festas de aniversário. Mas o cameraman resolveu dar um zoom na janela do prédio à frente. Nessa casa, 3 seres extremamente pálidos observam tudo o que acontecia no vizinho. Um deles, muito semelhante a uma menina, parece estar flutuando.
com sua cabeça tocando no teto da residência. A resposta para muitos é que são fantasmas, mas não só pelo tom pálido da pele, mas também pelos seus rostos sem expressão que aparecem na gravação. Outras pessoas acreditam que são apenas 3 crianças tristes olhando a festa do outro lado da rua. Qual explicação é mais convincente? O cérebro é a parte mais importante de uma pessoa. É ele que comanda cada movimento que você irá fazer. Obviamente que os da caminhada também, né? Mas preste muita atenção nesse homem que foi filmado. Observe atentamente como ele caminha de maneira estranha, como se fosse um zumbi. Agora olhe atentamente para sua cabeça, ou melhor, tente olhar. Que viagem é essa, velho? Aparentemente não existe nada acima dos seus ombros. Meus olhos veem, mas minha mente não consegue acreditar que isso realmente esteja acontecendo. Mano, como uma pessoa conseguiria sair andando sem a sua cabeça? É claro que não se trata de um acidente, já que o ser humano não seria capaz de andar assim, sem cabeça, como uma galinha ou uma barata. Talvez você esteja pensando que seja só uma ilusão, já que o cabelo preto com fundo preto poderia dar uma impressão errada. Mas quando ele se aproxima de um muro alto e branco, bom, veja você mesmo. Muitas pessoas acreditam que esse vídeo é real, mas o que você acha? Eu não acho nada. Muitas pessoas vêm discutindo ao longo de diversos anos a possível existência de vida fora da Terra. Inclusive, algumas defendem que esses extraterrestres já fizeram algumas visitas ao nosso planeta. Talvez todos estejam errados, ou talvez não. Um dia, em uma cidade da Austrália, todas as pessoas que estavam andando pela rodovia tiveram a mesma visão. Uma espécie de nuvem preta no céu que estava completamente estável. Os habitantes da região gravaram e fotografaram de vários locais diferentes. Isso que eles afirmaram que parecia com um OVNI que estava se desmaterializando e reaparecendo diante dos seus olhos. Nas redes sociais, diversos vídeos foram publicados por internautas que nunca tinham se encontrado antes, todos com essa mesma imagem. No dia seguinte, esta coisa voltou para sua segunda aparição em terras australianas. Este surgimento ocorreu em meados de 2017. Desde então, nunca mais surgiram relatos dessa nuvem esquisita. Seria uma nave alienígena, algum tipo de teste militar ou simplesmente uma edição de vídeo? Um homem que já tinha desvendado vários casos paranormais estava andando por uma casa abandonada supostamente assombrada e depois de tanto procurar, ele conseguiu encontrar o que queria, mas parece que não curtiu muito. O destemido resolveu fazer um tour pelo lugar, passando por diversos cômodos, e ele caminhava quando algo aparece atrás, lhe observando por uma janela aberta. O rapaz caminha mais um pouco e quando se vira, a janela parece se fechar, causando ainda mais medo. Nesse momento, podemos perceber que ele começa a correr muito assustado pelo lugar, rezando. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Depois de andar mais um pouco e procurar por alguém no lado externo da casa, encontra um espelho e começa a gravar a si mesmo com o celular, falando o quanto estava com medo. Quando algo ainda mais assustador acontece. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bikalimatillahi tammat. Nesse momento, o medo já tinha tomado conta do aventureiro, até que ele olha para o espelho e percebe que existe um rosto ao lado do seu. Veja a imagem em câmera lenta. Quando ele olha para trás para ver o que estava no reflexo, eis que não encontra nada. Sem dúvidas, um vídeo muito bizarro. Se trata de um fantasma real ou algum tipo de pegadinha? Você é quem decide. Em desenhos animados é muito normal vermos fantasmas entrarem no corpo das pessoas e se apoderarem delas para fazerem diversas coisas. Mas será que isso é possível na vida real?
Vejo que esta câmera gravou um estacionamento alguns anos atrás. Não existe muitas informações sobre o que aconteceu envolvendo estes dois rapazes que caminhavam e nem sequer chegaram a se olhar. Tudo o que sabemos sobre este caso são essas imagens que foram gravadas e divulgadas na internet. Caso você não tenha conseguido prestar atenção, uma espécie de fumaça branca sai do cara que está vindo e entra no outro. Na imagem podemos ver que quem recebe a fumaça, ou seja lá o que for isso, chega a cambalear e segue caminhando na mesma direção. Muitas pessoas acreditam que seria uma alma ou um espírito mudando de hospedeiro, ou mesmo um fantasma ou um demônio. Seja lá o que diacho for, não deve ser coisa boa. Em diversos filmes e desenhos animados, podemos ver pessoas que conseguem se teletransportar de um lugar para o outro sem precisar fazer nenhum esforço. Mas será que isso realmente existe? Pode parecer algo fantástico, mas este vídeo, publicado em 2008 no México, mostra uma situação muito esquisita. Antes de ver a gravação, vamos contextualizar um pouco o que estava acontecendo. Essa criança brincava de bola com alguém da família em um campo, até que ele vê um ser bizarro atrás do familiar que estava filmando. A criatura desaparece do nada e sem nenhuma explicação, mano. A criança chuta a bola de futebol e aponta para algo atrás do homem que filmava o momento da brincadeira. Quando ele se vira, vê apenas um ser branco, meio que saltitando à distância, como se fosse um coelho gigante, que logo entra em uma caixa de concreto. Os cães latiam como se estivessem perturbados com a presença dessa criatura. Poderia ser apenas uma brincadeira, uma pegadinha com o homem e a criança, mas em vez de se assustar e fugir, o cinegrafista foi na direção daquilo que estava se escondendo, até que ele se aproxima para ver o que era e não encontra nada. Sumiu! Para onde o ser bizarro foi? Se você consegue explicar esse vídeo, por favor, escreva aí nos comentários. Stan Romanek é um americano que afirma ter quase 200 arquivos comprovando a existência de vida inteligente fora do planeta. Mais do que isso, ele diz já ter tido contato com esses seres desde os anos 2000. Mas foi a história, homem. Stan vem catalogando provas de que os alienígenas estão entre nós desde então. Ele possui vídeos de um ser humanoide espiando sua casa pela janela e até mesmo um em que um suposto alien aparece dentro da sua casa. Oh my God, what's it doing? Oh my God. Oh my God. I can't believe it. O contato com os aliens teria começado desde que ele viu um OVNI seguindo seu carro todos os dias ao ir e voltar do trabalho. Foi então que o homem começou a escutar vozes, como se fossem uma tentativa de contato telepático. Mesmo se tornando um nome bastante popular da ufologia no mundo todo, Stan se sente perseguido e diz que o governo tentou calar várias vezes. Em 2014, Romanek foi preso por ter conteúdo impróprio em seu computador. Ele foi condenado, teve que pagar multa e prestar serviço social. Mas além disso, foi proibido de usar qualquer PC que não for monitorado pelo governo pelo resto da sua vida, o que muitos suspeitam ser mais uma medida para não ter a liberdade de mostrar ao mundo tudo o que ele sabe. Segundo as teorias, as mãos de reptilianos são o que mais entrega se aquela pessoa é ou não humana. E é justamente por isso que começaram a suspeitar desse homem que estava jogando basquete. Dá só uma olhada. Não percebeu nada de estranho? Na hora que ele vai pegar a bola, seus dedos parecem aumentarem de tamanho, a ponto de envolver quase o objeto todo. Em seguida, ele ainda coloca as mãos para trás sem motivo nenhum, como se estivesse tentando esconder seu membro bizarro. Se você achou o seu rosto familiar, esse é o cantor Chris Brown, que adora jogar basquete. O vídeo foi feito durante o intervalo de um jogo beneficente em que ele participava. A não ser que o famoso seja um homem elástico, fica difícil de explicar o que aconteceu nesse dia. Segundo as teorias, os reptilianos estão espalhados por aí, mas se disfarçam bem, o que definitivamente não foi o caso.
Nem sempre aparições são em formato de gente, às vezes elas mal podem ser vistas, mas continuam sendo assustadoras. Uma mulher estava fazendo um vídeo para enviar para alguém quando notou que seu cachorro estava agindo estranho, ficando atento com algo ali no corredor. The dogs are ready for bed. It's just a peaceful night here. Get ready to go to bed myself. What the f*** is that? What? Oh, God! Mano, o que foi isso? Na porta do quarto, uma sombra pôde ser vista espreitando a moça, que desaparece assim que a dona da casa percebe sua presença. Isso faz parecer que o vulto notou que foi visto e por isso sumiu do nada, deixando a dona do animal bastante assustada. Afinal de contas, seu cachorro também estava olhando para o mesmo rumo, então não dava para ser coisa da sua cabeça, né? Quem estuda o sobrenatural diz que esse é um claro exemplo dos povos das sombras, que são seres em formato de vulto que surgem dentro das casas das pessoas e se manifestam quando elas vão dormir. Será que ele estava esperando apenas a moça ir para a cama? Você já parou para pensar no que aconteceu com os engenheiros e cientistas alemães depois do fim da Segunda Guerra Mundial? Por mais que eles tenham servido à Alemanha, os Estados Unidos não iriam desperdiçar tantas mentes brilhantes, e muitos deles foram levados para terras americanas para contribuírem com projetos envolvendo armamento, remédios e meios de transporte, recebendo o nome de Operação Paperclip. Pouco se sabe sobre as coisas que foram criadas por esses profissionais, porque até hoje grande parte das informações permanecem sigilosas. Porém, o grande conhecimento científico dos inimigos resultou em coisas curiosas. O maior exemplo é um disco voador testado na década de 60, levitando através de eletrogravitação, o que faz a gente imaginar em o que mais eles desenvolveram que a gente nunca ficou sabendo porque não foi divulgado. Há quem acredite que os espelhos possuem algo sobrenatural, mas esse próximo registro consegue ser ainda mais curioso do que essa lenda. É isso mesmo que eu tô vendo. A mulher está se maquiando segurando um espelho invisível? Como assim, mano? Ela é louca, essa mina é maluca. A jovem passa alguns minutos encarando sua mão, o que fez muita gente sugerir que essa é a prova de que vivemos em uma simulação e que às vezes ela falha. O que você acha que aconteceu? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Na Malásia, uma pessoa que estava na orla da praia flagrou algo que até agora ninguém conseguiu explicar do que se trata. Que diabo é isso? Bem no meio do oceano, uma criatura completamente desconhecida se movimenta de maneira esquisita, parecendo entrar e sair da água, mas não se assemelha com nenhum animal que nós conhecemos, seja terrestre ou aquático. Quem filma está bem longe do ser, e talvez só por isso conseguiu fazer o registro sem assustar esse monstro. Ao postar nas redes, outros usuários apontaram que existe uma lenda no folclore malaio sobre uma criatura que atormenta pescadores, muito parecida com uma sereia, só que bem mais assustadora. Quando o homem postou o vídeo nas redes sociais, ele foi retirado do ar com a desculpa de ser falso e enganoso. Porém, como sabemos, uma vez na internet, não tem mais o que fazer. Um vídeo postado no TikTok tem deixado as pessoas em choque pelo registro feito em um estacionamento nos Estados Unidos. É possível notar uma criatura completamente estranha que age de maneira ainda mais esquisita, ficando imóvel por um bom tempo. Ao postar o vídeo, quem gravou disse não ter conseguido identificar do que se trata e pediu ajuda aos seguidores que sugeriram ser um skinwalker ou até mesmo um chupacabra. Isso é coisa do Satanás? Um grupo de amigos dirigia no interior de Illinois em 2004 quando viram um rancho abandonado e resolveram explorar o local. Só que a aventura não durou muito tempo,
já que eles descobriram não estarem tão sozinhos quanto imaginavam. Dentro do celeiro, os amigos deram de cara com alguma coisa bizarra que emitia barulhos estranhos, o que fez todos eles meterem o pé do local e irem direto para a delegacia. Só que chegando na polícia não foram levados muito a sério e acabaram pegando o carro e seguindo viagem. Foi só em 2010, quando um deles postou o vídeo na internet, que diversas pessoas apareceram dizendo morar nas redondezas e que uma espécie de seita fazia rituais em fazendas abandonadas e no meio da floresta. Será que foi por isso que os policiais não quiseram fazer nada, porque já sabiam? O vídeo foi retirado de diversos sites de notícias e redes sociais. Mas qual o motivo? Esconder essa seita desconhecida? Em 1785, os franceses começaram a construir as Catacumbas de Paris, um conjunto de túneis que fica embaixo da cidade, feitos basicamente de restos mortais de milhares de pessoas. Os corredores são extensos e completamente feitos de ossos humanos, e foi justamente nesse cenário horrível que dois amigos se perderam em 1991. Eles entraram em partes fechadas ao público por correr risco de desabamento e exploraram lugares que aparentemente estavam há anos sem uma visita. Enquanto filmavam um passeio macabro, os aventureiros relataram sentir um grande mal-estar, ficando com a sensação de que as paredes estavam se movendo conforme avançavam. Em determinado momento, um dos rapazes vê alguma coisa, derruba a câmera e sai correndo junto com o parceiro para nunca mais ser visto. Não se sabe o que eles encontraram ali e nem se conseguiram ou não sair de lá são e salvos. A única prova da aventura foi a câmera deixada para trás, resgatada meses depois por uma equipe de manutenção. Em 1972, a família Rothschild era considerada a mais rica do mundo, mas além da fortuna também eram conhecidos por serem excêntricos. Um dos episódios mais lembrados foi a festa que deram em uma de suas propriedades e que mais parecia um ritual Illuminati do que outra coisa, né? O tema da festa foi o surrealismo, sendo que os próprios anfitriões receberam os convidados desse jeito. A mulher escolheu uma cabeça de bode com lágrimas feitas de diamante. Entre os presentes ilustres estavam o pintor Salvador Dalí, a atriz Audrey Hepburn e outros famosos da época, um mais esquisito do que o outro. A decoração também tinha que ser excêntrica e surrealista, feita com manequins rodeados de flores, bonecas macabras, entre outras esquisitices. Devido ao tema diferente e como os convidados nunca comentaram sobre a festa dos ricaços, muitos acreditam que nesse dia aconteceu um ritual Illuminati. Mas será mesmo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima.